a igreja, com a paz gloriosa do Senhor Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele tem nos concedido essa oportunidade, né? Para que nós podemos vir aqui aprender, né? Aprender sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ser mais bendito que tem em toda a face da terra. É o ser que mais ama o ser humano em toda a face da terra, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem uma missão, é uma missão que é bem difícil, porque ele tem uma missão de convencer o homem do juízo, do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. Ele está exercendo aqui na terra, em Deus dos tempos de Jesus. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele veio para a terra, e ali Jesus, cheio do Espírito Santo, começou a preparar homens para essa missão. E até hoje o Espírito Santo ele está aqui nessa mesma intenção de preparar o homem, de convencer o homem, de preparar o homem, de dar autoridade ao homem, de dar conhecimento, sabedoria, para que nós possamos vencer a nossa natureza humana. Porque a primeira luta que nós enfrentamos aqui na terra é nós contra nós mesmos, ou seja, a parte espiritual contra a parte da carne. Então nós podemos estar felizes de estar aqui nessa noite. O tema hoje é preparando-nos para receber o Espírito Santo. Preparando-nos para receber o Espírito Santo. Nós temos que nos preparar para que nós podemos receber esse Espírito Santo. Nós preparamos para tantas coisas, irmão. Nós preparamos para a faculdade, nós preparamos para o aniversário, nós preparamos para o casamento, nós preparamos para tantas coisas, com o almoço no final do ano, para ir na praia, nós preparamos para ir para as festas, nós preparamos para tantas coisas, mas muito poucas pessoas se preparam para a chegada do Espírito Santo. Nós preparamos para mudar de uma casa para outra, nós preparamos a casa, né? Nós preparamos a casa para que tudo corra bem, né? Para que chegue naquela casa, está tudo limpinho, tudo em ordem, nós preparamos. Mas hoje nós queremos falar da importância do homem se preparar para o Espírito Santo, para a chegada do Espírito Santo. Então, o tema hoje é nos preparando para a chegada do Espírito Santo. Sendo assim, vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé quem puder, vamos fazer uma pequena oração. Nós vamos passar para a Daniela vai cantar o hino, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos para o ensino. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, Pai querido, sabendo da responsabilidade, ó Pai querido, que está sobre nós. Porque o Senhor, Pai querido, mora os céus e a terra, para que nós podemos ouvir a Tua palavra. E aqui nós estamos porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, que toque em cada coração aqui, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Pois cada um de nós somos completamente dependentes do Senhor. Pai querido, arranque aquilo que precisa de arrancar. Traga, Pai querido, do Senhor aquilo que precisa ser dado, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendo todo comichão de ouvido, todo impedimento que venha contra a nossa mente nesse momento, para que a Tua palavra, Espírito Santo, possa ficar no nosso coração. Em nome de Jesus, fale conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E quem pode dizer amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas, Espírito Santo. É maravilhoso. Sendo assim, vou passar a oportunidade para a Daniela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, irmão, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. 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 Então, pronto, vou pegar meu caderninho aqui para me ver, porque eu esqueci, tem um tempo que eu não vou aqui. Amém. Mas se os irmãos puderem, podem me ajudar, tá? Amém.
Eu queria também até pedir para os irmãos em oração, né? Por mim, porque eu não estou passando bons dias, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Se eu errar, Amém. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar, só vou ficar aqui se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, eu busco sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso dela se não for para te tocar. Pode ficar com ela, toma meu coração. Eu não preciso dele se não for para te sentir. Mas vem, pode entrar, Jesus. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, eu busco sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso dela se não for para te tocar, Senhor. Pode ficar com ela, toma meu coração. Eu não preciso dele se não for para te sentir. Tira de mim, mas vem. Pode entrar, Jesus. Eu encontrei minha namorada. Eu amo minha namorada. Tu és minha namorada. Eu encontrei minha namorada. Jesus é minha namorada. Eu amo minha namorada. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Santo, maravilhoso, né? Vamos dar uma salva de palmas pro Senhor. Aconteceu alguns imprevistos aqui, né? Com o som aqui. Mas Deus ele está recebendo, né? Em nome de Jesus, né? Louvado seja o santo nome de Jesus. Sendo assim, eu vou passar a oportunidade para Ian, né? Ele quer falar alguma coisa, ele quer deixar alguma coisa para a igreja aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Queridos irmãos, eu vou estar a Bíblia em Atos 1:4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poder, glória. Santo, 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 o teu nome. Deus, abençoa, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 4. Capítulo 1, capítulo 1.
verso 4. Estando com eles, determinou que não se assustassem, que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória Glória a Deus. a Deus. Amém, irmão? Vamos dar salve de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui, né, a palavra que o pastor Mirim, né, o servo de Deus Mirim, ele deu aqui para nós, né? Nós todos fomos criados para servir a Deus, irmão. Nós todos fomos criados para servir a Deus, né? Nós aproveitamos a oportunidade que Deus abriu para nós vamos ler a palavra em casa, a gente vai pesquisando, para que quando a gente tiver a oportunidade, não só na igreja, mas na escola, no trabalho, você fala de Jesus, né? Então a palavra que Ian deixou para a meditação nossa aqui nessa noite é uma ordenança de Jesus, né? Assim que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias e 40 noites com aqueles discípulos, né? Preparando eles para a obra que ia ser feita, e ele deu uma ordem para aquele discípulo que não se ausentasse da cidade de Jerusalém, porque ia vir sobre eles, tinha sobre eles uma promessa que Jesus já tinha dito para eles, né? Que dos céus eles iam ser revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, né? Que não era para eles ausentar do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é para quê? Esse Espírito Santo é para dar autoridade a eles, para eles serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Ou seja, para todo mundo tem testemunha de Jesus, porque recebeu o Espírito Santo. Então nós estamos nesse estudo aqui, esse estudo do Espírito Santo, para trazer para nós o conhecimento da necessidade que nós temos, que todo homem tem, do Espírito Santo. Nós que já aceitamos Jesus, nós que talvez já batizou nas águas, quem não batizou pode desejar batizar, né? E então nós agora, quem já batizou nas águas, tem que ir em busca do batismo no Espírito Santo, porque esse Espírito Santo ele vai trazer a sabedoria, o entendimento das coisas de Deus, ele vai trazer uma proteção, ele vai trazer poder, autoridade, e ele vai trazer o direito da pessoa ser testemunha em Jerusalém, na Judéia e até em Samaria. Mas o tema hoje é nos preparando para receber o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, como tudo na vida que nós precisamos nos preparar para receber, nós precisamos de nos preparar também para receber o Espírito Santo. Jesus, ele passou por um processo. Jesus, ele nasceu e ele deu 30 anos na cidade de Jerusalém ali, naquele país, e até o dia que ele foi para o Rio Jordão ser batizado por João. Então ele foi se preparando para chegar no dia do batismo dele, ele batizou e recebeu o Espírito Santo. E João Batista, que era um homem cheio do Espírito Santo, João Batista falou assim para ele: eu sei quem isso é, eu sei quem o Senhor é. Eu que careço de ser batizado por Senhor, agora o Senhor vem aqui querendo que eu batize? Está errado, está ao contrário.
mas Jesus falou com ele: não, agora façamos tudo conforme a vontade do meu Pai que está no céu, né? Porque ele teve que obedecer também. Jesus também está debaixo de ordem, ele ainda está debaixo de ordem, né? Ele está debaixo da ordem de Deus. Então, preparamos para receber o Espírito Santo. Eu vou fazer algumas perguntas para nós aqui nessa noite. Reconhece que precisamos do Espírito Santo diariamente? Quem reconhece que o cristão, a pessoa que aceita Jesus, precisa do Espírito Santo diariamente? Eu acho que todos, né? Amém? Amém. Permitir que o Espírito Santo controle a nossa língua? Quem permite que o Espírito Santo controle a nossa língua? Para falar das coisas de Deus, na hora que precisar de nós ficar calados. Então o Espírito Santo ele tem essa função também, para nos trazer a palavra de Deus, a palavra que a pessoa precisa de ouvir, a palavra que nós precisamos de ouvir na hora certa, a hora de nós calar, né? Então o Espírito Santo ele traz isso. Creio que especialmente do batismo do Espírito Santo está fundamentado nas Escrituras Sagradas? Quem crê que a experiência do batismo do Espírito Santo está fundamentada na palavra de Deus? Eu acho que nós todos, né? O nosso irmão Ian deu aqui, que Jesus prometeu, né? Que não era que eles ausentados de Jerusalém, que eles iam receber o selo do Espírito Santo. E Jesus falou que João Batista batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Amém? Então, a introdução desse estudo começa assim. O próprio Senhor havia dito aos seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revertido de poder. Lucas, Daniel, lê para nós Lucas 24, 49. Então Jesus aqui, Jesus aqui, então, ele fez a promessa, ele lembrou dos discípulos da promessa que estava sobre ele. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revertido de poder. Amém? Não. Pode dizer. Saibam que enviarei sobre vocês o que foi prometido pelo meu Pai. Vocês, porém, permaneçam na cidade até serem revestidos de poder vindo do alto. Amém. Então, irmão, Jesus ele fez essa promessa e os discípulos eles teve que obedecer a promessa de Jesus. Ele teve que obedecer a ordenança de Jesus e ficar naquela cidade. A cidade de Jerusalém, onde a chapa estava quente, aonde o Saulo, que foi transformado em Paulo, perseguia a igreja de Deus, querendo parar, querendo calar a boca do servo e da serva de Deus, para que não falasse da ressurreição de Cristo. Mas Jesus falou: quem é vocês aí? Não sai não. Fica ali. E ficaram ali 120 homens, orando a porta trancada, porque eles tinham medo. Mas de repente, Jesus chegou no meio deles. Agora, vamos lá ler para nós, João 20, 22. João 20, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. Pode ligar. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 20, versículo 22. Aleluia. Então, irmão, a igreja, nós temos que permanecer firmes. Nós temos que permanecer firmes, porque é aqui que o Senhor, aqui que o Senhor vai nos revertir de poder. João 20, 22? João 20, 22. Amém? Amém. Pode ler. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém. Então Jesus chegou no meio deles
né? Quando Jesus prometeu que eles ficassem na cidade de Jerusalém, e eles ficaram ali, com a porta e janela trancada, orando, porque a perseguição era grande lá fora, eles não podiam sair com Bíblia na mão quando nós saímos para vir aqui, eles não tinham esse privilégio de sair com as Bíblias na mão, sair dando glória a Deus, aleluia, não. O pau estava quebrando na cidade de Jerusalém e eles tinham que adorar a Deus, orar escondido. E alguns países fora daqui, os cristãos eles têm que reunir escondido. Eles têm que reunir escondido, porque senão vai preso, mata, joga na cadeia e a chapa está esquentando. Mas nós temos um privilégio grande. Então, um dia desse que eles estavam orando, Jesus chegou no meio deles e falou: capaz de ter com você. Assim como o Pai me deu, eu também vi você. Soprou sobre eles e falou: receba o Espírito Santo, né? Então aqui é necessário nós receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz uma coragem para nós. Ele traz autoridade para nós. O Espírito que Deus dá para a igreja não é um espírito covarde, não. É um espírito de autoridade, é um espírito de ousadia. É um espírito que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, que nos dá o temor de Deus, né? Que nos capacita com a obra para nós testemunhar de Jesus. E quando nós testemunhamos de Jesus pelo Espírito Santo, o milagre acontece, o poder acontece. Porque Jesus ele é responsável pelos que seguem Ele. Então, mas até Jesus, continuando aqui, era muito importante para o Senhor Jesus que cada um dos seus seguidores aprendesse a caminhar no Espírito de Deus. Até Jesus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, precisou da presença do Espírito Santo para poder desenvolver com sucesso a missão que o Pai havia dado. Até Jesus, irmão. Jesus ele passou por todos os processos da terra. Jesus era Deus. Jesus ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele precisou de passar por todos os processos que o homem passa. O mesmo caminho que Jesus seguiu para ele receber o Espírito Santo é o mesmo caminho que todo cristão que vai receber o Espírito Santo, ele precisa passar. Jesus ele nasceu, ele cresceu, ele ia no templo, né? Ele orava, ele jejuava. Então, chegou no ponto que ele foi batizado nas águas e desceu sobre ele uma pomba, um espírito em forma de pomba, e aí parou sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo. Então Jesus ele dava muita importância para os discípulos, ele dava muito ensinamento para que os discípulos pudessem receber o Espírito Santo. E é por isso que ele falou para os discípulos não ausentar de Jerusalém, né? E vocês sabem que Jerusalém eles não recebiam. Se Pedro não tivesse lá, se Pedro não tivesse permanecido firme em Jerusalém orando, buscando a Deus, os outros discípulos iam receber e ele não ia receber. Então, irmão, às vezes a gente está firme na igreja, às vezes a gente está firme e Deus está pronto para nos abençoar. Mas às vezes falta perseverança para a gente ser perseverante nas coisas, porque ali há uma luta. Os discípulos receber o Espírito Santo, os 120 para receber o Espírito Santo, eles teve que ser perseverantes num momento difícil, num momento de muita luta naquela cidade, que Estevão já tinha sido morto naquela cidade, a espada, né? A perseguição era grande. Jesus, há 40 dias atrás, Jesus tinha sido crucificado, e a perseguição era muito grande, mas eles ficaram debaixo da ordem de Jesus. A mesma ordem que Jesus deu para aqueles discípulos é a mesma ordem que eles dão para nós, que ele dá para nós hoje. Não saia. Não saia da sua posição. Fica firme, que mais cedo ou mais tarde, daqui a poucos dias, eis que um vento vai te tocar e você vai receber o selo do Espírito Santo. Você vai ser marcado por Deus, porque é o propósito de Deus, é o propósito de Jesus selar aqueles que aceitam Ele, aqueles que já preparou, aqueles que estão se preparando, aqueles que já batizou nas águas, aqueles que já aceitou Jesus. Então o próximo passo é ser batizado no Espírito Santo. Aqueles discípulos, irmãos, andaram com Jesus, mas eles ainda não estavam preparados para o Espírito Santo.
a ausência do Espírito Santo na vida de um crente equivale a ter um corpo sem o Espírito. O Espírito de Deus deve ser tudo para um cristão. Então, a ausência, a falta do Espírito Santo na vida de um crente é a mesma coisa de um corpo sem Espírito. Você lembra como Deus criou o primeiro homem? Deus criou Adão com um boneco, fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida, e Adão se tornou alma vivente. Aí ele ganhou vida com sopro. E quando Jesus chegou naquela casa, Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também vi vocês, e soprou a vida do Espírito Santo, soprou a vida espiritual naqueles homens. Daqueles homens, eles pulou para cima, recebeu o poder. Então é necessário que nós esperamos firme na nossa posição, para que nós podemos receber. Mas tem uns requisitos que precisa: é oração, jejum. Esperar, mas não é ficar assim não. Esperar orando, pedindo a Deus na posição, fazendo as coisas conforme a palavra de Deus. E não tem nada melhor, mais precioso nessa terra que é o Espírito Santo. Mas não é uma coisa muito fácil da gente receber não. Porque a gente precisa de esforçar, a gente precisa de buscar uma comunhão com Deus, a gente precisa de estar na posição certa, e às vezes a gente fica meio desanimado, às vezes a gente fica meio cansado, mas a gente precisa de estar na posição. Continuando aqui, diz assim: quando Deus criou o primeiro casal, a primeira coisa que ele fez foi soprar neles o fôlego de vida. De modo semelhante, Jesus soprou sobre os discípulos. Nota que o tempo em que Jesus esteve caminhando com os discípulos foi para eles um período de formação de caráter. Eles adquiriram conhecimento acerca de Deus, mas ainda precisava do Espírito Santo. Foi por essa razão que, depois da ressurreição do Senhor, soprou sobre eles, pois ele disse: recebem o Espírito Santo. E foi um sopro da vida, um sopro da mudança, como o qual o Senhor estava antecipando o que viria. Se até Jesus, mesmo sendo Deus, precisou do Espírito Santo para caminhar nesse mundo. Imagine nós. Então aqui, o autor aqui está falando que assim como Deus soprou no primeiro casal, no Adão mais Eva, lá o fôlego de vida, Jesus ele também soprou, mas nós já estamos vivos. Nós já temos vida, mas nós precisamos ter uma outra vida. Nós precisamos de ter uma outra vida, uma vida espiritual. Então Jesus soprou o sopro, Deus soprou em Adão o fôlego de vida para ele se tornar alma vivente, um homem vivente, para ele ter vida. Mas o sopro de Jesus foi para o homem ter uma vida espiritual. Foi para o homem se tornar uma vida espiritual, para o homem ter comunhão com as coisas espirituais. Então aqui Jesus ele sopra esse espírito naqueles discípulos para eles se tornar um ser espiritual. Os discípulos eles caminharam com Jesus 3 anos, aproximadamente 3 anos, né? E Jesus foi batizado ao Rio Jordão com 30 anos e Jesus viveu até os 33. 3 anos ensinando para quê? Para moldar o caráter. Aqueles discípulos eles precisavam de ser moldados o caráter. Por quê? Pedro era sangue quente, ele não levava o desaforo para casa. Comida na espada, cara na espada. Tomé não tinha fé. Judas é o traidor. Então eles tinham muitos problemas. Um discípulo querendo sentar ao lado direito de Jesus e o outro do lado esquerdo, e o resto. Então eles tinham muito problema de caráter, igual nós. Jesus não escolheu um perfeito, não. E não tinha homem perfeito na terra. Maria Madalena, que seguiu Jesus, era uma prostituta.
Como é que vai bater? Mas Jesus foi moldando o caráter dessas pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai moldando o caráter das pessoas, vai tornando as pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. Não se engane não, irmão. O tempo que nós estamos aqui, nós estamos sendo transformados. E às vezes a gente nem percebe que está sendo transformado. Mas a gente está sendo transformado. Porque eu aposto que nenhum de nós tem os mesmos pensamentos que nós tínhamos, igual que nós tínhamos antes de conhecer a palavra de Deus. Nós não temos a mesma força para o pecado igual nós tínhamos antes de conhecer essa palavra. Porque essa palavra ela traz um conhecimento, como ela sabe, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos entregando a nossa alma para o Satanás. Então nós não temos a mesma força, nós não somos enganados porque nós conhecemos a verdade, e às vezes é meio difícil para a gente colocar em prática. Colocar em prática que não é muito fácil, mas Jesus ele tem paciência. Jesus é um mestre bondoso. O Espírito Santo que está aqui na terra para te moldar, para me moldar, para nos moldar, é o Senhor que tem o domínio de toda situação. Nós só precisamos de ficar na posição. É só nós ficar na posição e deixar com Ele, que o resto Ele faz, porque Ele tem poder para isso. Essa missão foi dada para Ele, é porque Ele tem condição de executar essa missão. Então Deus colocou tudo na mão do Espírito Santo a pedir de Jesus. Jesus que pediu o Espírito Santo para vir para a terra. Então, irmão, aqui os discípulos andaram com Jesus 3 anos para essa palavra moldar o caráter dele. Essa palavra está aqui. Jesus ensinou esse ensinamento para ele. Jesus repreendia ele. Jesus ensinou a jejuar, ensinou a orar, porque ele não sabia orar. O discípulo perguntou: como é que nós oramos? O discípulo de João ensina o discípulo dele a orar. Ensina nós a orar, como é que ora? Aí Jesus ensinou: Pai nosso, quando vocês orarem, ora assim: Pai nosso que está no céu. É assim. Então foi ensinando passo a passo para eles. Levaram para o monte para orar no monte, para trazer a necessidade da santificação, de fazer uma oração em silêncio, uma oração tranquila. Foi ensinando cada passo. Foi ensinando que devia amar, que entre eles devia ser o amor, que eles não deviam ser igual os outros, olho por olho, dentro por dentro, que no meio deles deveria ser o amor, que o mais importante deles é aquele que serve mais. No mundo não, no mundo o mais importante é aquele que tem mais. Aqui não, aqui na igreja é aquele que serve mais, aquele que ama mais o outro, aquele que ajuda mais o outro, aquele que serve mais, aquele que é o mais humilhado, aquele que se humilha mais diante do Senhor. É esse que é o grande. Mas no mundo não, no mundo é quem está cheio do dinheiro, quem tem poder político, quem tem influência que manda, não é? Mas aqui na igreja não. Jesus ensinou: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser importante, que sirva os outros. Então aqui Jesus, ele mudou o caráter daquele discípulo com a palavra. Está vendo como é que é a importância da palavra? Eu sempre pego a palavra, vamos ler a palavra. Vamos ouvir a palavra. Essa palavra que molda o homem. Jesus disse em João 3, abre aí, Dan. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Pode ler. Vocês já estão livres por causa da palavra que lhes falei. Amém. Então Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos. Como é que nós estamos limpos, Senhor? Se lavou nós? Lavei. É por meio da palavra que eu tenho ensinado vocês. E essa palavra aqui, os evangelhos. Jesus ensinou os evangelhos para os discípulos. Todo o evangelho para os discípulos. E quando Jesus subiu ao céu, aqueles discípulos, eles não tinham a palavra gravada na mente. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha chegado. E eles não tinham Bíblia igual nós temos, não, irmão. Quem tinha Bíblia naquela época era só o sacerdote, só o sumo sacerdote que cuidava do templo lá, que pegava a palavra uma vez por semana, no sábado. Eles iam lá ouvir a palavra, e a palavra ia sendo passada de pai para filho, de
de pai para filho, é na cabeça, eles guardando a palavra e ensinando os filhos em casa. E aí o que acontece? Os discípulos, eles não tinham Bíblia, eles só tinham ouvido o que Jesus tinha ensinado. Mas é tanta coisa, que com aquela perseguição toda, com a morte de Jesus toda, a fé deles ficou meio abalada. Mas Jesus ressuscitou, Jesus deu uma hora para eles: não sai não, que vocês vão receber. Você vai receber poder para ser minha testemunha. E quando o Espírito Santo chegou, os ensinamentos voltou tudo. O Espírito Santo ele vai falando: você lembra que Jesus fez isso? Que Jesus falou aquilo? Que Jesus falou que precisava morrer e ao terceiro dia ressuscitar? Eles foi lembrando tudo, que o Espírito Santo, ele é de sabedoria, foi trazendo tudo na memória daquele discípulo. Uma das tarefas do Espírito Santo que está aqui nessa noite é fazer que você lembre aquilo que você leu ou ouviu a respeito de Jesus. Ele faz que nós lembramos aquilo que nós lemos e ouvimos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós não vamos prolongar muito não por cada hora, mas aqui o tema é nos preparando para receber o Espírito Santo. Como é que nós vamos nos preparar? É com a palavra de Deus. É nós orando, é lendo a palavra de Deus, vigilante, obedecendo a palavra de Deus, para nós receber esse Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles têm que obedecer a ordem de Jesus. A ordem de Jesus era: primeiro eles passou um discipulado com Jesus de 3 anos. E depois eles precisou esperar na posição, na igreja. Porque Jerusalém era a cidade onde Salomão tinha construído o templo. E Salomão orou depois de ter construído o templo, e Deus ouviu a oração dele de Deus e falou: eu aceito a sua oração. E aceito esse templo para ser o lugar onde vocês vão invocar em oração. Então, Deus ali aceitou o templo de Jerusalém, construído por Salomão, o lugar para os judeus iam orar. E Deus falou: se o meu povo, que pertence somente a mim, se converter dos seus pecados, se orar somente a mim, eu virei do céu, sararei a sua terra e farei o seu país progredir novamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus pecados, eu virei do céu, sararei a sua terra e farei o seu país progredir novamente. Né? Essa passagem está ali, 1 Crônicas 7,14. Então, irmão, Deus ali, por isso que Jesus falou para ele: não saia de Jerusalém. Jerusalém é a cidade que Deus ouve a oração, é o lugar que Deus ouve a oração, que vai ouvir as suas orações. Mas hoje nós precisamos estar em Jerusalém. Hoje nós precisamos estar onde está pregando a palavra. Aonde pega essa palavra? Aonde adora a Deus? Aonde os irmãos estão em comunhão? Aonde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali ele está presente. E aonde Jesus está, irmão, ele cura, ele liberta, ele transforma, batiza no Espírito Santo e salva. Glória. Todo homem que recebeu o Espírito Santo, todo homem e mulher que já recebeu o Espírito Santo e que ainda vai receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa para quem? É para os velhos, é para os novos, é para os moços, é para aqueles que estão longe, é para aqueles que estão perto, são para todos que Deus chamou. Para todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, muitos ainda vão receber o Espírito Santo, mas nós precisamos de estar ouvindo a palavra. Nós precisamos estar na posição. Nós precisamos nos preparar para a palavra de Deus. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, irmão, eu estava na clínica internada. E eu ia batizar nas águas, um desejo do meu coração lá na clínica, eu quis batizar nas águas lá. Mas quando eu fui falar com o coordenador, ele falou: não, Teixeira, agora nós não vamos batizar mais não, porque eu fiquei até princípio, né? Porque eu tinha ainda alguns batismos de alguns irmãos lá, e quando eu fui, ele falou que não ia mais. Mas ele me explicou, porque a pessoa batiza aqui, e depois a pessoa sai daqui e batiza. Vamos supor que a pessoa batiza na Assembleia, que lá é muita denominação de igreja, fazia culto lá, cada dia da semana um ia, Assembleia, Batista, Madureira, cada dia um ia levar a palavra. E ele falou: talvez a pessoa batize na Assembleia, aí chega lá,
quando sai daqui, aí já não quer obedecer a doutrina da Assembleia, não quer obedecer a doutrina de Deus, aí fica aquela bagunça. Então nós vamos batizar, nós vamos preparar as pessoas aqui, e quando a pessoa sair daqui, a pessoa decide aonde que vai batizar, ou se vai batizar, ou se não vai batizar. E eu fiquei meio triste assim, porque eu desejo no meu coração de eu batizar, eu sabia que eu precisava de batizar, sabia que não tinha outro caminho para mim, que é o caminho que eu queria mesmo, e que eu já tinha decidido, mas eu tive que obedecer ele. E quando eu vim aqui em Teixeira fazer uma visita aqui de 7 dias, eu fui na igreja batista lá, né, onde o pastor Fábio, ele é o líder lá, o pastor, e lá, o Bastiãozinho, né, Sebastião estava lá, ele falou assim: ô Marcelino, vai ter um batismo aqui, daqui um dia, você não quer batizar? Vai lá. Mas eu olhei para ele e falei: eu estou internado lá, daqui a pouco eu vou não vai lá. Aí eu fui lá na frente, né? Fui lá na frente, já conheci o pastor, que ele tinha me visitado lá na frente. Aí eu cheguei lá na frente, aí ele estava orando com as pessoas, explicando as coisas. E ele falou assim: ô Márcio, você não precisa se preocupar não. Pode deixar com nós que eu vou lá, converso com o Cláudio, e eu vou deixar seu nome aqui, né? E você vai ser batizado. Eu sou muito grato ao pastor Fábio, sabe por quê? Porque eu não tinha condição nenhuma. Eu não tinha dinheiro, eu estava internado lá, não tinha como ouvir, se eu não fosse lá conversar. Mas é tudo providência de Deus. Deus, ele prepara tudo para a gente, né? Eu fui, aí, voltei para a clínica, né? Cheguei na clínica lá, expliquei para o Cláudio, o pastor já tinha ligado para ele, falou: você quer batizar? O pastor me ligou aqui, e ele falou que vai te buscar aqui de carro, e eu fiquei me preparando, aí eu fui me preparar. Aí eu fui para o jejum, porque eu queria receber o Espírito Santo. Porque eu tinha ido num culto lá, e eu vi uma mulher dançando, cheia do Espírito Santo, batendo o pé no chão, aquela igreja exprimia tudo. E eu fiquei maravilhado com aquela ação, porque umas 40 pessoas na igreja, e ela dançando, ela não estava preocupada com os outros. Falando em língua, do pastor revelando. Eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo entrou no meu coração e eu chorei o culto todo. Eu aceitei Jesus nesse dia. Eu aceitei Jesus e o pastor falou comigo: o Senhor mandou te falar que você não tem vergonha de aceitar nessa noite, pois ele não terá vergonha de aceitar você perante os anjos no céu, perante o Pai e perante os anjos nos céus. E a partir de hoje, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Falou? É esse que eu falo para você, que ele entrou na sua casa e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. E falou comigo: você crê nisso? E eu falei: eu estava por ver, cheio de lágrimas, chorando, com vergonha, não sei que sentimento que eu estava naquele dia, né? Mas ele me chamou lá na frente e me deu um CD. E dali para cá o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a orar, fazer jejum, né? E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser batizado, aí eu apertei lá no jejum. Isso uma semana. No dia que eu ia ser batizado, vamos supor que eu fosse batizar semana que vem, eu fiz uma semana de jejum. Das 6 da manhã até as 3 da tarde. Todo dia, das 6 da manhã às 3 da tarde. Todo dia. E eu saí daquele refeitório assim, parece que eu saí voando. De tanta presença de Deus, irmão. Eu bati o joelho assim para orar assim, eu orava 1 hora. Na hora que o pessoal acabava de almoçar, eu estava orando aí, não sei. Eu sei de onde saíam tantas palavras, né? Saíam tantas palavras da minha boca, ia saindo. E eu tinha certeza que eu ia receber o batismo do Espírito Santo nesse congresso. E aí eu fiquei lá no dia que foi numa sexta-feira, que o rapaz foi buscar, que é Marco Túlio lá da empresa, foi buscar de moto. E aí eu estava ansioso, né? De não vir, e aí os caras começaram a falar: não vai me te buscar não, Teixeira, não vai me te buscar não. E eu falei, eu orando a Deus, né? Com um pouco eu contou a moto lá, fiquei cheio de alegria, minha boca já está pronta, já está tudo jeito, né? Eu montei na moto, parece que a moto não tinha dado de jeito nenhum. Aí o Marco Túlio parou na pastelaria para nós comer um pastel aí, eu doido para me chegar, né? Cheguei e já fui direto para o congresso, nem em casa eu passei, já fui direto para o congresso lá em Viçosa, foi na universidade ali, primeiro congresso que eu fui, mas foi uma vez, irmão. A Jéssica do Maurinho, quem deve conhecer aí, ela estava ministrando sobre o Espírito Santo. Muita gente foi batizada no Espírito Santo. Muita gente mesmo. Muita gente. Que foi um pouco danado, um pouco que caiu naquele congresso, que batizou pessoas dando profecia, assim, batizado agora falando em línguas, dando profecia, outros marchando, pulando para cima, e o povo mesmo, foi mais de 1 hora a pessoa falando em línguas estranhas, um caía falando em línguas estranhas, ficava no chão falando em línguas estranhas, e o povo não consegue parar.
Você não consegue parar de falar nisso. Não consegue. Não consegue. E é um poder, uma sensação maravilhosa, uma sensação única. Quando o Espírito de Deus une com o Espírito do homem. É um choque assim, ó. Quando o Espírito de Deus une com o Espírito do homem, você se torna uma pessoa espiritual. Então, irmão, por isso que eu tenho necessidade de pregar sobre o Espírito Santo. A necessidade do homem receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Às vezes você fica triste, às vezes você fica desanimado. O Espírito Santo deixa ele devagarzinho. Assim. Ele abraça. Você já sentiu um abraço de uma pessoa que você não vê? Você já sentiu? Você só geme e chora. Ele te consola assim na hora. Você nunca mais está sozinho quando você receber esse Espírito aqui, ó. Nunca mais você está sozinho. Ele está 24 horas com você. Você está triste, ele está. Você está alegre, ele está. Então, irmão, então é maravilhoso demais. Por isso que nós vamos fazer o possível e o impossível nós receber esse Espírito Santo. E quem já tem esse Espírito Santo? Quem já tem que preservar a comunhão, aumentar a comunhão com ele. Porque ele é uma fonte sem fim de água. Quanto mais você busca, mais ele tem para você. Quanto mais ele te dá, quanto mais você recebe, mais ele tem. Tem conhecimento, ele tem visão, tem sabedoria e tem fé. Ele tem fé para você, porque você vai falar que aquele muro vai cair agora e aquele muro cai. Se for para a glória de Deus. É fé. A fé também é um dom do Espírito Santo. Tem o dom de cura. Dom de pegar a palavra, você pegar a palavra assim, ó, no Espírito Santo que vai converter muitas almas. Tem o dom de línguas estranhas. Tem o dom de interpretar línguas estranhas, que a língua de sangue quer falar. Para quê? Porque o Satanás também fala em línguas. Aí você vai ter o discernimento para você saber se a língua é de Deus, ou se a língua é da carne do homem, ou se a língua é do Satanás. Tem o dom de discernimento do Espírito. Às vezes você não está vendo nada, mas você sabe que tem alguma coisa errada ali. O Espírito Santo, ele traz isso na sua mente, tem alguma coisa errada ali. Você vai orar assim, você vai falar essa palavra assim, que vai resolver. Assim, discernimento do Espírito. Então, tem 9 frutos do Espírito Santo: o amor, a temperança, a humildade, a bondade, a felicidade, tudo fruto do Espírito Santo. E tem as armaduras do Espírito Santo também, para que nós ficamos armados na luta, para que a nossa mente acerta, bate a nossa mente, está com o capacete, acerta, bate, cai para terra. Golias, você sabe que Golias perdeu a batalha? Porque só tinha uma brechinha no meio do capacete dele aqui, ó. Ele estava todo armado, bem armado, mas só tinha uma brechinha. Foi aonde o Espírito Santo, ó, Davi jogou a pedra, mas Davi está cheio do Espírito Santo. Davi falou: você veio contra mim com lança e correio, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor não tem para ninguém, quando ninguém vai em nome do Senhor não tem para ninguém. E aí Davi lançou a pedra pelo Espírito Santo, né? Com a pedra não vai ter um bombo gigante não, né? Se não tivesse a força, o poder do Espírito Santo ali, o gigante não caiu não. E bateu e venceu a batalha. Então, quando a gente vai para o Espírito Santo, não tem para ninguém. Né? O nome de Deus é glorificado em qualquer situação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus, né? Louvado seja o nome de Deus. Alguém entendeu? Você entendeu a importância que nós temos no Espírito Santo? Como é que nós vamos buscar esse Espírito Santo? Primeiro passo: ficar na posição. Ficar onde prega a palavra, onde canta hino, aonde fala de Deus. E segundo passo, ser perseverante nisso. Ler a palavra e orar a Deus. Fazer jejum. Cantar hinos de louvor. E o Senhor é interessado a te dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para a terra para morar em você. Ele veio para a terra para morar em você. Ele está procurando a casa dele. A Bíblia diz que nós fomos criados para ser casa e morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós lhe pedimos, Pai, que o Senhor comece a trabalhar poderosamente na nossa vida, renovando, ó Pai querido, o Espírito Santo, renovando o Espírito Santo daqueles que já têm, porque tem pessoas aqui, ó Pai querido, que já têm o Espírito Santo,
Tem pessoas que já têm o Espírito Santo. Tem pessoas que já receberam autoridade de falar em línguas, mas tem medo. Mas nesse estudo, ó Pai querido, vai cair por terra todo impedimento, toda barreira, toda cadeia, vai cair por terra em nome do Senhor. Em nome do Senhor, Pai querido, começa a batizar, começa a trabalhar, começa a preparar pessoas para receber o glorioso Espírito Santo. Espírito de poder, nós desejamos, nós confessamos nessa noite que o Senhor é a pessoa mais bendita, mais maravilhosa. E sem o Senhor nós não conseguimos vencer a nossa caminhada. Sem o Senhor nós não podemos cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas aqui na terra. Por isso nós clamamos ao Espírito Santo, que venha sobre nós como no Pentecoste, Pai querido, o fogo, ó Pai querido, batiza, Pai querido, em nome de Jesus. Eira, macho, e andarai. Espírito de poder, Eregenaço e andarai. Rimignaço e cantaramaço e andarai. Espírito Santo maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo de poder, vai tocando em cada pessoa, vai renovando as forças daqueles que precisam, vai dando sabedoria a quem precisa de sabedoria, vai dando autoridade a quem precisa de autoridade, em nome de Jesus. Espírito Santo, Eregenaço de canta, Ramaço de andai, Eregenaço de canta, Ramaço de andai, Espírito de poder, em nome de Jesus, começa a falar conosco, ó Pai querido, através de sonhos, cria em nós um desejo de buscar o Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mesma ordem, irmãos, a mesma ordem que Jesus deu para aquele discípulo. Não saia da posição, irmão. Não saia da posição. Porque daqui a poucos dias, o Senhor, o homem de Deus, Ele vai andar no nosso meio. Ele vai distribuir dons do Espírito Santo para cada um de acordo com o propósito dele. Ele tem propósito na sua vida, mesmo antes da fundação dessa terra. E aquilo que é seu está guardado exclusivamente para você. Ninguém toma. Mas nós precisamos de obedecer a voz do Espírito Santo. Não saia da posição. Não saia da posição. Fica firme na posição. Ramaço de andarai. Ele está aqui, irmão. Em nome de Jesus, pessoas vão começar a ter sonhos. Pessoas vão começar a ter visão. Pessoas vão começar a ter sede, fome de fazer a vontade de Deus. Ramaço e cantai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito. Vai limpando a casa. Vai preparando o terreno para o plantio. Em nome de Jesus. Quem crê, irmãos? Quem crê? Quem crê que essa promessa é para você? Você crê? Então quem crê, diga amém. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, a minha vontade é de ficar aqui, irmão. Olha a presença que está aqui, olha. Quem está sentindo? Glória a Deus. Quem está Aleluia. sentindo a presença gloriosa dele aqui? Glória a Deus. Queira, maço, cantarai. Vire que nasce e anda na maço e cantarai. Ele que nasce e anda na maço e andarai. Ele que esfregando a cara xará maço e cantarai. Ele que lava lá da sua e anda na maço e andarai. Ele xará ganaço e canta na maço e andarai. Managaço e anda na maço e andarai. Espírito Santo de poder, Espírito Santo maravilhoso, Eragaço e cantarai, Xaragalaço e andarai. Glórias, aleluia. Espírito Santo, como nós somos dependentes do Senhor. A tua presença nos cura, a tua presença, Pai querido, nos renova, a tua presença nos dá vida.
a Deus, aleluia. Ei, papai. Assim, as duas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dissemos: Amém. Louvado seja o nome santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, vamos passar por nós orar de madrugada. Baixa o seu joelho no chão e começa a adorar o Espírito Santo. Começa a chamar o Espírito Santo. Começa a falar com ele que você precisa dele. Que você não sabe orar, mas que você precisa aprender a orar. Chama ele para te ensinar. Chama ele para te ajudar. Chama ele para ficar na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Chama ele para ser o seu companheiro. Fala: Espírito Santo, eu quero que o Senhor ande comigo. Todo dia, durante a noite. Eu quero que o Senhor fale comigo, o Senhor me mostra, me ensina as coisas profundas de Deus, que é a tarefa dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Hoje eu veio para cafezinho, né? Vamos. Sobre esse ponto. Repreendo toda a cadeia, todo impedimento contra mim. E o Espírito Santo que se faz presente em mim. Acende o fogo da força do pé dele até uma obra. Vai trazer no coração dele fome e sede de fazer a tua vontade. Fome e sede, ó Pai querido, de obedecer aos teus mandamentos. Espírito Santo, traz sabedoria e entendimento, ó Pai querido, das coisas profundas da tua palavra. Guarde a casa dele. É em nome de Jesus, guarde a família. Acampa os teus anjos, ó Pai querido, de novo. Começa a trabalhar santamente no coração. Começa, Pai querido, a fazer a limpeza, Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. E nós dissemos Amém. Amém. Deus te abençoe. Aqui, Deus tem uma voz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco as mãos nessa mulher. Eu repreendo, ó Pai querido, todo entendimento, todos os comichões do ouvido contra a mulher. Toda a fúria do Satanás contra a vida dela e da família dela. Que caia por terra toda a seta, Pai. Todo impedimento, ó Pai, que de nome de Deus, contra a família dela. Lança por terra. Acampa os teus anjos aqui nesta casa. E na casa da sua. Guarde o esposo dela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pai, Deus. Pai, amém? A paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz de Jesus. Todo mundo, né?